Olá a todos, sejam muito bem-vindos à websérie Solo Produtivo. Esta é uma websérie semanal, onde trazemos para vocês conteúdos relevantes sobre o agronegócio, abordando tanto os problemas quanto as possíveis soluções que envolvem esse mundo tão interessante. No episódio de hoje, vamos falar sobre o panorama do agronegócio no Brasil. Vamos entrar nas particularidades das culturas e também falar da importância desse segmento na economia nacional. E para isso, eu chamo Marcos Fava Neves, também conhecido como Dr. Agro, que vai falar para a gente sobre a visão geral do agronegócio. O Marcos atua no agronegócio há mais de 30 anos e é especializado em planejamento e gestão estratégica, tendo realizado mais de 250 projetos de planejamento no agronegócio brasileiro e mundial. Marcos, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo. Valeu, Bruno. Eu que agradeço, viu? Um desses projetos foi para a Viter, por isso que vocês moram no meu coração e eu sou um torcedor de vocês. É um privilégio estar nessa websérie que vocês estão organizando. Desde já, os parabenizo por deixar conhecimento à disposição das pessoas. Muito bom. Inclusive, esse trabalho mencionado por você é um trabalho que a gente usa até hoje nos nossos desenvolvimentos, trabalho de muita qualidade e que mostra que a gente está falando com a pessoa certa para falar sobre esse tema. Obrigado, Bruno. Então, eu queria aproveitar esse momento aqui que vocês me deram, desde já controlando bem aqui o meu tempo, para não perdê-los, falar sobre a visão geral do agronegócio, sobre o nosso futuro e a quantidade imensa de oportunidades que serão geradas aí nos próximos anos. Como que você se posiciona para aproveitar essas oportunidades? Então, eu estou aqui nessa primeira tela, aproveitando a chance que me dá a Viter de formar novos amigos, de ter mais gente que pode estar acompanhando o nosso trabalho todos os dias. Então, com isso eu também me apresento. Eu tenho o privilégio hoje de dar aulas tanto na USP quanto na FGV, no curso de administração, contar para vocês que são 1.500 administradores de empresas já que nós formamos. Também sou empresário, criei em 2004 com outros sócios uma empresa de projetos e também acertando e errando aí em startups. Então, eu queria, desde já, para quem está nos ouvindo, deixar 3 frases bastante impactantes que têm que fazer parte da sua proposta de valor. Primeira frase, isso vale para a Viter, vale para os funcionários, vale para os produtores rurais, vale para mim, para todos nós. Precisamos fazer o que as pessoas querem e não o que sabemos como fazer e achamos que elas querem. Segundo, nossa função é a de construir valor, construir margens para quem nos usa, para quem usa os produtos da Viter, para quem usa o trabalho de uma pessoa, para quem usa um projeto de consultoria. Terceiro item, e não menos importante, ainda mais nos dias de hoje, a nossa função é a de gerar oportunidades para as pessoas. Nós precisamos ajudar e é por isso que nós seremos lembrados. Então, tenha essas 3 frases como diretrizes aí da tua carreira, do teu trabalho, do teu empreendimento, que é o que eu procuro fazer. Então, para isso, tem essa segunda tela para a nossa relação diária a partir de hoje, com essa oportunidade dada pela Viter, que eu gostaria que vocês seguissem. Eu, quando fiz 50 anos, digitalizei tudo o que eu tinha e disponibilizei de forma gratuita às pessoas. Vocês estão vendo aqui atrás, né, esses livros todos, não precisa mais comprar, eles estão no site doutoragro.com e também foi criado um canal no YouTube que eu os convido para seguir. Toda semana tem um vídeo novo que vocês podem usar dentro das empresas, dentro das propriedades rurais, para treinamento de pessoas, tá? Então sigam e usem à vontade, vou ficar contente quando vocês me encontrarem por aí, a gente puder voltar a encontrar e disserem que os materiais estão sendo úteis para contribuir com a formação de talentos, com a educação aí das pessoas. Primeiro ponto, o que é esse nosso agronegócio? E eu queria que vocês soubessem
se para mim foi legal atuar no setor nos últimos 30 anos. Agora, 2021, estou completando 30 anos de engenharia agronômica e eu queria, com essa tela que está aí projetada, fazer um agradecimento muito grande aos produtores rurais, às agroindústrias, às empresas de insumos, como vocês da Viter, pelo que me entregaram. Eu pude ver o crescimento desses números que hoje vocês acompanham. A soja, em 2000, Brasil vendendo 4 bilhões de dólares, 2020, 35 bilhões de dólares. Não vou pegar todos os números aqui, porque depois vocês podem ter acesso, assistir com calma. Carne, 2 bilhões, 17 bilhões. Café, 1,7, 5,5. Têxteis, 840, 3,5 bilhões. Fumo. Então, vejam quantos produtos, quanto crescimento, como o nosso país é diversificado e competitivo. Agora, eu convido vocês para olharem do lado direito da tela para quem a gente vende. E aí vocês vão ficar absolutamente surpreendidos de ver o que representava a China para nós em 2000, 562 milhões de dólares de compras, em 2020, 34 bilhões. Veja a própria União Europeia, que chegou a comprar do Brasil 18 bilhões e hoje compra 15 bilhões. Até para a gente ver quem realmente importa no futuro do nosso agronegócio. E essa resposta está nas linhas de baixo, quando vocês pegam e observam aqui comigo. Coreia do Sul, Vietnã, Hong Kong, Turquia, Indonésia, Tailândia, Arábia Saudita e assim vai. Veja, essa turma não representava quase nada para nós há 20 anos. Hoje, eles compram do Brasil entre 1,5 a 2 bilhões de dólares de produtos do agronegócio. Eu tenho muita expectativa com esse crescimento da Ásia e com a nossa posição fincando a bandeira lá e sendo um país amigo que entrega comida, que entrega, portanto, paz para esses locais aí que eu estou citando para vocês. Então, vamos agora pegar e entrar um pouco mais no detalhe de 3 principais culturas entre todas aí que o Brasil tem, para vocês ficarem orgulhosos com o nosso passado. E daí nós vamos falar do futuro e o que tem que fazer realmente para aproveitar essas oportunidades que se colocam. Então, eu vou focar aqui na produção e na exportação apenas da nossa querida soja. Vejam só, o Brasil em 2010 produzia 75 milhões de toneladas, 2020/21, a última estimativa da Conab, 136 milhões de toneladas. O Brasil produz simplesmente 37% da soja do mundo. Se você pegar, olha que interessante, nós, mais os americanos e os argentinos, você tem praticamente 82% da soja do mundo. Aí, vamos para o lado direito com a exportação. Vocês vão ficar mais contentes ainda. O Brasil exportava 30 milhões de toneladas, foi para 86 milhões de toneladas na safra 2021. Gente, o Brasil ocupa simplesmente metade do que é importado pelo mundo sai do Brasil. Não é uma fonte de orgulho para nós isso que aconteceu? Então vejam como que nós pudemos, nesse período, construir uma coisa tão vitoriosa que foi a questão da soja no Brasil. A questão do milho também, vamos pegar aqui apenas a produção e exportação, depois com mais calma vocês olham aí a importação e o consumo. Olha só, gente, que década maravilhosa, saber que a Viter participou disso, né? De forma ativa. Nós fomos de 57 milhões de toneladas para 109 milhões de toneladas na estimativa de abril da Conab. Eu acho que cai um pouquinho por causa da seca que está sendo vivenciada agora, né, nesse período, e com isso a gente vai reduzir, está dando um problema grave de preços, mas eu estou olhando aqui o passado, daí a gente comenta um pouco mais do presente, mais para a segunda e terceira e última parte da minha apresentação. Olha aqui na exportação, o Brasil tinha 12 milhões de toneladas, foi para 40 milhões, pessoal.
nós estamos com 21% da exportação mundial de milho. Ou seja, praticamente um de cada cinco, entre um de cada cinco e um de cada quatro recebidos por importadores vem do Brasil. Terceiro produto que eu queria chamar a atenção de vocês, e esse está com uma performance também sensacional, graças a um trabalho muito bem feito de associativismo, e lá no final vocês lembram que eu vou falar disso, de marketing, que é o Sou de Algodão. Convido vocês a entrarem nas mídias sociais do projeto e conhecer, e de exportação, que é o Cotton Brasil, que hoje tem gente lá em Singapura representando os produtores do Brasil para chegar mais próximo dos clientes internacionais. Então, o Brasil, na produção, ele pula de 1,96 milhões de toneladas de pluma para 2,5, mas na exportação é que está o nosso show, de 440 mil para 2,3 milhões de toneladas. O Brasil hoje é o melhor produto e até o final da década provavelmente se torna o maior fornecedor mundial também de algodão. Então vejam vocês que bacana. Eu tenho aqui para mostrar também os dados do suco de laranja, os dados do açúcar, né, os dados do café, né, e são todos eles dados que impressionam. O Brasil, para vocês terem uma ideia, no açúcar também está próximo de 45% do que o mundo importa, no café 33%, na carne bovina 25% do que é importado vem do Brasil, na carne de frango 33%, na carne suína nós estamos próximo de 15%, e o nosso produto mega campeão, mas que o mercado não cresce mais, porque ele sofre concorrência de outras bebidas, é o suco de laranja, que tem 75% do que é importado pelo mundo, vem aqui principalmente de São Paulo e o Triângulo Mineiro e o Paraná. Então, é realmente impressionante o que a gente conquistou nesses últimos anos, e aqui eu fecho essa primeira parte dando um parabéns, porque a agricultura brasileira permitiu criar oportunidades para muitas pessoas, permitiu a entrada anual, né? Fechamos 2020 exportando 100 bilhões de dólares, o que dá 515 bilhões de reais, praticamente 1,5 bilhão de reais por dia é o que o esforço do nosso agro trouxe para o Brasil. Essa safra agora, quando você considera a produção versus o preço recebido, tanto nos itens de carne, né, da pecuária, que é o frango, suíno, bovino, como nos itens de grãos, frutas, você tem uma renda no campo esperada em praticamente 1,2 trilhão de reais. Isso não é lucro, isso é a renda, produto versus preço. Então, vocês imaginem, esse 1,2 trilhão de reais foi criado com o esforço produtivo do nosso agro. Se não tivesse aí, não teria 1,2 trilhão de reais, que serão gastos aonde? Nos restaurantes, nas academias, né? Nas agências de automóveis, nas compras de apartamento. E aí, quando você compra um apartamento em construção, basta olhar para um prédio e veja quantas pessoas lá não estão tendo as suas oportunidades de vida, o seu trabalho. E aí, quem está trabalhando no prédio vai na pizzaria, o garçom reforma a casa dele e assim vai. O agro é o grande gerador do caixa do Brasil, o grande gerador de renda que se distribui, gerando oportunidades às pessoas. Vamos agora pular do passado para o futuro. O que o futuro nos promete? Então, vocês estão vendo uma tela muito interessante que mostra quanto que o consumo de grãos vem crescendo ano a ano, que é essa parte aqui da mais reta, né, vamos dizer assim, não é a parte da escada, né, essa parte tracejada que é a parte aí do consumo mundial. Gente, consumo mundial de grãos vem aumentando 40 milhões de toneladas por ano. Vocês acabaram de ver comigo, Brasil
na safra atual, né, que acabou de ser colhida no caso da soja e do milho está aí sofrendo. Nós vamos produzir 135 milhões de toneladas de soja, vamos colocar que a Conab vai acertar, né? Se Deus quiser, volta a chover, e nós vamos ter 109 milhões de milho. Quanto que é o crescimento do consumo mundial por ano? 40. Vejam vocês, então, que praticamente 40% do que o Brasil produz de milho é o que cresce todos os anos o consumo mundial. Então, o Brasil tem muita chance de continuar expandindo, entrando em mercados internacionais e criando oportunidades aí às pessoas pelo aumento do consumo mundial de grãos. Agora, não se esqueçam que as carnes também precisam de grãos. E aí eu convido vocês a darem uma olhada na projeção para as carnes. Do lado esquerdo, vocês têm o consumo e a importação, né, principalmente até 2030, de suínos. No meio está o frango e do lado direito está o bovino. Dá para a gente reclamar, e nós estamos naquela parte que não está escurinho ainda o fundo, né? Dá para a gente reclamar da perspectiva mundial de importação de carnes? De forma nenhuma. É impressionante o que vai crescer e o Brasil produz carne, o Brasil vende para o mundo. E aqui também, aproveitando o nosso tempo, eu queria chamar a atenção de vocês, pedir para que se desloquem para o gráfico da direita, que vocês vão ver uma coisa incrível, né? Que não se observa nos gráficos do meio e da esquerda. O negócio da carne bovina estava andando de lado. Até que em 2014, pouco tempo atrás, 2014, o chinês experimentou bife e gostou de bife. Ao gostar de bife, o chinês abriu essa boca de jacaré para comer carne bovina e vem sendo seguido também por outros países da Ásia. Então, olha que interessante, até aqui boi estava andando de lado, agora o boi supera R$300 a arroba, né? E com o investimento que vem aí também, isso puxa necessidade de pastagens, pastagens corrigidas, adubação de pastagem, semente, grãos para alimentar tudo isso aí que nós estamos fazendo. É ou não é impressionante, pessoal? Bom, me permitam agora falar também de outro estômago que representa uma oportunidade muito grande para a Viter, produtores rurais e todos nós, que é o estômago dos carros. O estômago dos carros está sendo alimentado com o que vem da fazenda também, tá? Então, viajem comigo pelo mundo, começando com os Estados Unidos, do alto à esquerda. Vocês vão ver que o azul é quanto que os americanos usam de milho para fazer etanol, que é misturado na gasolina americana na proporção de 10%, né? É o E10. Vejam vocês aqui, né, o presidente George W. Bush, que assinou a importância e a obrigatoriedade da mistura. Aí ele fez simplesmente isso, merecia o prêmio Nobel do agronegócio brasileiro, porque todo esse milho aqui foi desviado do mercado internacional e foi colocado fogo, pois dentro do tanque dos carros, abrindo chance para o Brasil crescer. E agora tem uma expectativa nos Estados Unidos, porque o atual presidente Joe Biden é mais ligado à questão dos biocombustíveis, e há um pedido da indústria para que se aumente do E10 para E15. Para o Brasil, para todos que estão ouvindo, é ganho para tudo quanto é lado. Se nós conseguirmos com que os americanos usem 5% a mais de etanol na gasolina deles, é mais chance de expansão no Brasil, porque eles vão precisar de grãos ou vão precisar de etanol. Não é só um fenômeno dos Estados Unidos. Olhem aqui a China. A China, onde vocês estão vendo o verdinho mais escuro, é onde a China já está misturando 10% de etanol na gasolina. E aqui, o verdinho mais claro é onde está começando a fazer isso daí. Então, a China também vai precisar, o Brasil vai precisar, né? Nós estamos falando aqui do etanol de milho, que é uma cadeia produtiva que tem grande chance de crescer também no Brasil, que hoje já usa 5 milhões de toneladas de milho e até 2028 vai usar perto de 20 milhões de toneladas de milho para fazer 8 bilhões de litros de etanol.
Lembrando sempre que o milho, quando é processado, ele gera o DDG. DDG é um composto proteico que para confinamento é uma maravilha. Aí o boi gera um monte de esterco. Esse esterco é tratado e volta como fertilizante tanto da cana quanto do milho. Vejam que coisa interessante, isso é a tal da agricultura circular, que é onde nós devemos focar cada vez mais nossas atividades, né? Desenvolver os nossos solos, corrigir, deixá-los mais eficientes para ser cada vez mais ambiental a agricultura do Brasil. E aí também, olha aqui, a Inglaterra vai misturar E10 a partir de setembro, e essa notícia aqui, para quem mexe com cana, e vocês também estão envolvidos nisso, é uma notícia maravilhosa. A Índia resolveu antecipar a mistura de 20% de etanol na gasolina, que estava prometida para 2030, trouxeram para 2025. É bom para o Brasil isso ou não? É excelente. Por que é excelente? Porque imagina só, 20% do combustível da Índia passa a ser etanol daqui 3 anos e meio. Da onde eles vão achar esse etanol? Da cana. Então, vão tirar a cana do mercado de açúcar e vão jogar para fazer etanol queimando nos carros deles. Então, é uma transferência direta, pessoal, do setor de petróleo para o agronegócio brasileiro. Porque você vai elevar os preços do açúcar, vai ter mais espaço para o Brasil crescer no açúcar, porque parte do açúcar indiano vai para dentro dos tanques dos carros. Eles estão começando agora também com a bomba de etanol nos postos, vão passar por aquela revolução maravilhosa que nós passamos aqui no Brasil, e vocês lembram, né, do carro flex, e aí se Deus quiser, pênalti sem goleiro para o nosso crescimento. Então, nós temos a demanda mundial de grãos, o crescimento das carnes, parte dos grãos vai para as carnes, lógico, e o crescimento dos biocombustíveis como algo extremamente importante para o agronegócio brasileiro. E aí, então, pessoal, vocês passam a ver quadros como esse, né? Se alguém que está vendo agora o vídeo ficar triste com esse quadro, não é um brasileiro. Porque, olha só, do lado esquerdo vocês têm as importações mundiais de soja, puxada principalmente pela China e por Hong Kong, e do lado direito vocês têm, às vezes, os exportadores mundiais de soja. E quem que é o Brasil? É o azul clarinho. Olha a boca de jacaré que o Brasil vai abrir até 2030 na exportação mundial de soja. Aí vocês podem falar assim, Marcos, a gente te conhece, você é super otimista, né? Não sei o quê, tal. Quem fez esses gráficos? O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, eles não são meus, está citado aqui embaixo, ó. Eu morei lá em 2013, né? Olha aqui, ó, eles ainda lideravam, né? E era uma disputa legal, a gente falava, não, nós vamos passar vocês, não vamos, imagina que vocês vão passar a gente. Eles estão dizendo que nós vamos abrir 2-1, nós vamos simplesmente abrir 2-1 até o final dessa década. Olha só no milho também, o Brasil, que é aqui o azul clarinho, tá? Nesse gráfico aqui, o Brasil não era nada até 2010, não representava nada, e os americanos aqui no amarelo, né? Aí nós vamos devagarzinho, ó, abrindo, quase encosta neles até 2030. Se a gente fizer uma musculaçãozinha, a gente passa, mas se não até 2033, 2034, né, daqui 12, 13 anos, o Brasil passa também os americanos para se consolidar como o maior fornecedor de milho para o mundo. Não vai ser o maior produtor, porque a China produz uma enormidade, mas ela usa isso aí tudo e ainda precisa importar, né? Os Estados Unidos também produzem uma enormidade. Lembra que só para etanol eles usam 140 milhões de toneladas, só para etanol, e nós fazemos 109. Então, nós não vamos, no milho não dá para virar líder mundial na produção, nós vamos pegar a liderança da exportação. E aí tem a nossa grande tarefa, o nosso trabalho para posicionar o Brasil, e aqui vocês podem parar, olhar esses itens com calma, só aqui dá 1 hora de explicação que eu vou fazer para vocês em 3 minutos. O Brasil precisa cada vez mais buscar esse posicionamento mundial de fornecedor de comida
bioenergia e outros agroprodutos. Tá? O que é agroprodutos, Marcos? Agora eu fiquei confuso. O que é isso daí? Bom, comida, todo mundo sabe, o que a gente tem na pauta. Bioenergia é o biodiesel, o bioetanol, a bioeletricidade e outros bios que a gente pode gerar aí. E outros produtos é o que a gente está vestindo, é o que você está calçando, é onde você está sentado, é onde está apoiado o seu computador, que é mesa, que é couro, que é madeira, que é têxtil, borracha, fumo e outros produtos que a gente tem aí. Para o Brasil atingir essa liderança, nós temos 3 blocos de estratégia. Primeiro é custo, e aí vocês têm um conjunto de itens muito legais, mas eu vou destacar o item da gestão por metro quadrado de fazenda, que é o que a tecnologia hoje te permite, tá? E aí vem uma série de itens da agenda governamental, que é a questão do crédito, a questão da segurança, da infraestrutura, que o Brasil vem progredindo fortemente, do ambiente regulatório, defesa sanitária, um monte de coisa, para que a gente fique cada vez melhor em custo. Diferenciação, tá? Intimidade com o comprador internacional, chegar lá pertinho, como o nosso suco de laranja faz, a indústria envasadora europeia, precisou de suco, a gente abre a torneira, já coloca. Chega lá, né? Expansão dos nossos tentáculos para chegar cada vez mais próximo dos consumidores finais, as nossas marcas, os nossos cientistas, né? A nossa imagem. E uma coisa muito importante também, pessoal, na área ambiental, depois eu posso tocar nisso aí na hora das perguntas, a área ambiental é uma área que o Brasil tem como reverter e ela sair do negativo para o positivo na nossa equação de posicionamento. E aí, por fim, aquela parte que está lá embaixo, mas não menos importante, são as ações coletivas. O nosso trabalho associativista, cooperativista, alianças estratégicas, né? Governo abrindo mercados e uma série de coisas que é feita de forma conjunta. E aí também eu acho que cabe falar aqui nesse evento da Viter do show que estão dando as cooperativas do Brasil. Que coisa impressionante. Eu tenho oportunidade de acompanhar de muito perto algumas delas, seja como membro do conselho, seja como torcedor, como quem está fazendo projetos, e é um show. Cada vez mais as cooperativas brasileiras vão fazendo com que a tecnologia possa chegar no pequeno produtor. O pequeno produtor vai ter dificuldade para comprar drone, imagem, fazer toda essa questão de georreferenciamento. Quem faz para ele? A cooperativa entrega e inclui. 50% do que o Brasil produz no agro, pessoal, passa por cooperativas. Tá? Essa é a beleza do nosso agro, incluindo, né? O nosso agro é formado de pequenos, médios e grandes, e isso tem sido um privilégio poder ver o trabalho que elas estão fazendo. Aonde eu cobro um pouco as cooperativas é que na arena internacional elas precisariam atuar de maneira mais integrada. Nós precisaríamos ter uma Copersoja, como nós temos uma Copersucar, uma Copersoja, uma Coperchicken, para poder unificar a nossa venda internacional e aí chegar lá do lado do comprador, como o suco de laranja faz, como o algodão está fazendo hoje, né? Chegar lá. Você tem um entreposto que a gente consegue ter, porque aí nós estamos falando de empresas cooperativas grandes que vão compartilhar logística e outros. Você vai lá em Bangladesh, que está aumentando muito a compra de produto do Brasil, monta um entreposto lá, aonde quando o supermercado precisa, o distribuidor precisa, o produto já está lá dentro, não é? Isso aí você casa uma logística, aumenta o serviço e fica cada vez mais imbatível aí a nossa oferta. Então, esse é o ponto que eu queria comentar com vocês. E agora, dar só uma tinta na situação desse momento, porque nós estamos para colher uma safra recorde, como vocês sabem, né? Na safra 19 e 20, a gente colheu 257 milhões de toneladas de grãos. A expectativa agora é algo próximo a 274 milhões. Aqui ainda pode ter uma revisãozinha, né, na questão
do milho para baixo, porque a lavoura está sofrendo demais. Nós temos registros em maio, abril, maio, de solos mais secos dos últimos 30 anos. Você vê a importância que a gente tem aí de cuidar bem do solo, que ele seja mais resistente, cuidar bem da genética para que as plantas sejam mais tolerantes a isso, porque isso aparentemente vai aparecer mais vezes. Então, nós temos que investir nessa eficiência, né? E o mais impressionante que eu queria comentar com vocês, antes de fechar com o momento atual de preços, é esse daqui. A área do Brasil, pessoal, a área do Brasil aumentou, sabe quanto? Da safra 19-20 para 20-21, que é essa aqui que a gente está percorrendo agora, sabe quanto que aumentou? 2,6 milhões de hectares. Eu falei isso numa apresentação agora, na abertura de um MBA de uma universidade americana, os caras assustaram, deu até para ver pela tela o olho deles quando você fala que em um ano nós agregamos 2,6 milhões de hectares adicionais. Vocês sabem quanto que custa para converter um hectare de pastagem numa soja, numa lavoura de soja em andamento? Custo total? Vamos pôr aí entre 6 a 7 mil reais. Então, se você multiplicar, vamos imaginar que tudo foi soja, mas a gente sabe que soja foi mais ou menos 1,5 milhão, milho outro milhão, né? O algodão, na verdade, caiu um pouco da safra anterior para essa, mas você faz uma conta aí, para facilitar, uma conta de 6 mil reais, multiplica por 2,5 milhões, você vai ver que nós temos aí um investimento adicional na agricultura de praticamente o quê? 12, 13, 14, 15 bilhões de reais no ano. Bilhões com B de bola. Tá? E para essa safra agora, que é o meu ponto número 5 aí, para fechar os pontos de observação agora, para essa safra, o que a gente tem? Olha só, eu acho que com esses preços, e vendo o grão e avançar em área de cana, criar problema, né? Porque esse preço está criando um problema para todo mundo. Inflacionou, arrendamento, não é bom ficar do jeito que está, né? Eu estou achando que nós vamos semear 3 milhões de hectares a mais na safra 2021/22, quando você comparar com essa. Então, eu vou começar a minha lista do que você tem que observar agora em maio, junho, que é o seguinte: nós estamos agregando 5 milhões e meio, entre 5 a 6 milhões de hectares novos na agricultura em 2 anos. Tá? Isso está estressando as cadeias de suprimento. Esse é um ponto para prestar atenção na questão dos insumos. Segundo ponto para prestar atenção agora é o clima, que é o item 1, atuando em cima da safra de milho. Tá? Nós estamos vendo aí milho passou de R$100 e eu tenho ainda preocupação com o preço do milho. Da soja não tenho tanto, como eu vou falar aqui para vocês, mas do milho eu tenho, porque o milho está sob estresse nos 2 lugares principais hoje do mundo, que é a segunda safra do Brasil e a safra americana. Tá? Demanda mundial continua firme e forte. O Brasil exportou em abril 17 milhões de toneladas de soja. Vocês podem imaginar o que é isso? É o recorde histórico. 17 milhões de toneladas de soja. Temos que observar a situação do mercado interno. Se a gente volta com o crescimento econômico a partir do segundo semestre, com um processo mais ágil de vacinação, nós estamos observando, nesse momento, a questão da fome. O agro tem que entrar ajudando, sim, cestas básicas. Nós temos que ajudar nesse momento. E a expectativa é que daqui uns 2 meses essa economia já começa a reagir, as pessoas voltam a ter as suas oportunidades de trabalho e a gente consegue crescer. Então, o mercado interno ajuda e o mercado externo ajuda. Item 4, para fechar, a safra americana. Agora está todo mundo de olho lá, porque eles plantaram bem, estão adiantados na questão do plantio, mas aparentemente está um pouco seco. E agora, gente, mesmo que torcedores que somos do Brasil, nós não podemos ter nenhum tipo de frustração na safra americana, porque senão nós vamos gerar um problema mundial de grãos.
Nós já temos agora os maiores preços em dólar dos últimos 7 anos das commodities alimentares. E a gente sabe que preço muito bom não é bom, porque ele gera inflação, ele gera fome e ele gera bagunça nas cadeias produtivas. Então, o que nós temos que torcer agora é para um choque de oferta, tá? Produção tem que crescer, alcançar o consumo e trazer o preço para níveis um pouco mais razoáveis. Algo que eu dizia já há alguns meses que aconteceria, está acontecendo, e aqui sempre vocês têm a minha opinião. O câmbio está se valorizando no Brasil, e eu termino então dizendo para o produtor, toma muito cuidado para não descasar suas operações, porque se o choque de oferta vier e o câmbio se valorizar, esse preço que vocês estão vendo, de soja a 160 e milho a 100, 105, ele não dura muito tempo, tá? Então, eu queria sempre trazer para vocês um alerta importante para a gestão aí das atividades, né? Quais as características de quem vence na agricultura? E eu queria fechar comentando isso aqui com vocês e deixar já a capa do nosso livro novo que vai ser lançado agora. Vocês vão falar assim, pô, Marcos, veio tão bem até agora, e no final você vai fazer propaganda do livro? Na verdade, você está querendo vender livro? Não, ele é de graça. Nós vamos garantir com que a Vitera avise vocês onde vocês podem baixar, e esse é o livro que tenta desenhar o futuro do agro. Mas antes eu queria falar para vocês, quem é que vai vencer na agricultura? E essa é a meu último comentário. Vai vencer quem prestar atenção na questão financeira, tá? Fluxo de caixa, saber a hora de comprar, saber a hora de vender, não dar um passo maior do que a perna, e guardem bem essa frase que eu vou falar para vocês, que ela é minha. Vocês têm que ficarem melhores antes de ficar maiores, tá? Ficar melhor antes de ficar maior, ficar melhor antes de ficar maior. Falei 3 vezes. Cuidado agora com essa expansão, comprar fazenda, sair arrendando, porque pode ser que você esteja fazendo um mau investimento em momentos onde os ativos estão inflacionados. Segundo ponto, cuidar da lavoura como um brinco, cuidar do teu solo é o teu patrimônio, como um brinco. Participar de eventos como esse, tá nas questões de inovação, tá? Formar uma turma boa de lavoura. E terceiro, olhar o teu custo. Medir tudo, não deixar desperdiçar nada. Questão financeira, lavoura bem feitinha e custo controlado é a característica de quem vai vencer na agricultura. Agradeço muito a atenção de vocês, agradeço o convite da Viter e espero que algumas reflexões tenham ficado. Vamos trabalhar, pessoal, porque nos próximos 10 anos o Brasil vai agregar 15 milhões de novos hectares. Vão bater lá na pastagem, pedir para eles, para não criar problema aí ambiental com o mundo, eles vão nos entregar, porque a pecuária nos últimos 30 anos, a cada ano ela libera 1 milhão de hectares para grãos e aumenta a sua produção e produtividade. Então, se prepare para um período muito bom na agricultura brasileira, com muita geração de oportunidades, mas tem tarefas de casa para você ser um dos vencedores, tá bom? Obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado pela sua apresentação, deu uma aula aqui para a gente. E a gente observa como o agronegócio mundial está todo conectado. E eu queria explorar uma pergunta contigo, que surgiu aqui. Nesse ambiente competitivo, quais os pontos fortes e os pontos de melhoria do agronegócio brasileiro? Qual a sua percepção sobre esse tema? Bruno, a pergunta é espetacular, né? Deixa eu tentar ser bem rápido e resumido aqui, em virtude do tempo das pessoas. Eu acho que ponto forte, sem dúvida nenhuma, é a pessoa que faz parte do agro brasileiro, é o ser humano. E aí nós estamos falando do produtor, nós estamos falando das agroindústrias, das empresas de insumos, que têm feito um trabalho realmente maravilhoso de competitividade, de competência. Então, aí a nota é alta, mas ainda pode melhorar. E aonde a nota é um pouco mais baixa e precisa melhorar, apesar de estar melhorando, é na questão pública. Quanto mais cedo o Brasil atacar as reformas estruturantes que ele precisa fazer, mais competitivo fica o nosso agro.
Então, a gente espera que Brasília também caminhe mais rapidamente na velocidade que nós temos hoje os nossos produtores, para que esse agro consiga continuar expandindo e abrindo oportunidades para as pessoas e gerando caixa até para o próprio governo. Temos muitos desafios pela frente. E falando em desafios, queria abordar uma outra pergunta em relação a um tema que você colocou na sua apresentação. O milho, nesse momento, ele está sofrendo com a estiagem, com a falta de umidade, a falta de água. O que você poderia falar para esse produtor que está sofrendo nesse momento, está angustiado, e o que ele pode fazer nesse momento? Ô Bruno, nesse momento a minha solidariedade é que eu estou rezando por eles também todas as noites, né? Mas é realmente lastimável isso que está acontecendo. É uma pena, não podia acontecer, Bruno, porque está bagunçando para o setor de proteína, né, para as carnes que precisam dos grãos, ovos, leite, para todo mundo, está gerando inflação e vai gerar para muitos produtores uma perda incrível de renda. Então, na verdade, o que nós precisamos torcer é para que cada vez a gente tenha solos mais estruturados, que nós tenhamos plantas que consigam enraizar mais profundamente para resistir a momentos como esse e que nós possamos também ter a ajuda de São Pedro. Isso que está acontecendo agora, lamentavelmente, Bruno, não podia ter acontecido. Isso só reforça o cuidado que a gente precisa ter com o solo, certo? E agora eu queria explorar um outro tema que também surgiu com bastante força na sua apresentação, né? Notícias super importantes sobre o mercado da cana, notícias promissoras. O que você poderia falar além do que foi apresentado sobre o mercado de cana-de-açúcar? Bruno, assim, no médio e longo prazo é muito bom porque nós temos o aumento do consumo de etanol, nós vamos precisar chegar aí talvez próximo a 50 bilhões de litros até o final dessa década por conta do RenovaBio. Nós temos o açúcar que também cresce principalmente nos países emergentes, compensando a queda dos países desenvolvidos, mas para o produtor de cana que está nos ouvindo agora, para essa safra, ele pode esperar preço alto da cana. Por quê? Porque o consumo está voltando e, lamentavelmente, a produção também está sofrendo com essa seca incrível que está passando o estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Triângulo Mineiro, que são regiões importantes da produção de cana. As expectativas é que a nossa safra, que já no ano passado, né, essa que terminou agora no dia 1º de abril, foi 604, 605 milhões de toneladas, as estimativas estão trazendo para 540. Você imagina o desastre que vai ser, mercados crescendo, petróleo num nível elevado, gasolina, portanto, cara, etanol com espaço, açúcar sendo exportado e nós não temos cana, Bruno. Esse que é a situação desse momento. O ATR já começou acima de R$ 1 por quilo e o produtor que tiver cana, num momento como esse, vai ter um ano muito bom. Realmente, que grande oportunidade. Para fechar, queria falar sobre um tema que vem sendo muito abordado, que é a questão da sustentabilidade do agronegócio brasileiro. O que você pode contar para o nosso espectador sobre esse tema e como a gente pode evoluir nisso? Você não podia fechar, Bruno, com uma pergunta melhor. A sustentabilidade, gente, veio para ficar e ela tem que ser um carimbo da produção brasileira, do agro brasileiro. Vocês lembram que eu falei que o Brasil é e será cada vez mais fornecedor mundial sustentável de alimentos, bioenergia e outros agroprodutos. Sustentabilidade, o que é, principalmente? É a gente cuidar bem das pessoas, medir tudo o que nós fazemos, tentar melhorar, cuidar das nossas empresas, adotar uma governança adequada e cuidar do meio ambiente. E no meio ambiente nós temos uma chance muito grande, porque o Brasil é uma potência ambiental e hoje ele é visto o contrário do que ele é. O Brasil é, Bruno, o país que tem o melhor uso de energia renovável na matriz, 47%, o maior uso de biocombustível nos combustíveis no mundo, a maior proporção, uma das maiores preservações do território em todo o mundo, 2/3,
Código Florestal extremamente rigoroso, uma das menores emissões per capita de carbono do planeta e uma agricultura que vem trabalhando cada vez mais com bioinsumos, com cuidados, com ações regenerativas, né, com metro quadrado e outras coisas que eu falei aqui. Então, o Brasil, ele é uma potência ambiental e foi de uma felicidade incrível você terminar com essa pergunta, porque eu quero terminar em alto astral. O mundo vai respeitar cada vez mais o Brasil, porque ele é solução para os problemas ambientais que nós temos hoje. Muito obrigado outra vez. Marcos, sem dúvida não poderíamos terminar com uma mensagem diferente dessa. Fico muito orgulhoso de ouvir isso de uma pessoa, de um especialista como você. Gostaria novamente de agradecer essa aula, deu aqui para a gente, passou muito conteúdo, falou sobre o agronegócio brasileiro, sobre o agronegócio mundial, e a gente com certeza sai desse capítulo com muito mais conhecimento do que entrou. Muito obrigado. Obrigado, Bruno. Eu estou junto com a Viter no desenvolvimento do agronegócio brasileiro para criar oportunidades às pessoas. Valeu, parabéns pelo evento de vocês. Então agora eu agradeço o espectador aí de casa que acompanhou a gente nesse capítulo. Foi realmente um capítulo muito especial e daqui para frente teremos novos capítulos e convido a todos a assistir esses novos capítulos que estarão disponíveis, a programação estará presente no nosso website viteragro.com.br/websérie. Esse é um material produzido pela Viter e gostaria aqui de agradecer novamente a todos. Fizemos isso com muito carinho. Muito obrigado.